Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou médico infectologista formado pela USP e a ideia hoje é tirar algumas dúvidas aqui de vocês e conversar um pouquinho sobre o que é esse tal de coronavírus, né? Então vocês devem estar acompanhando um pouquinho aí pela imprensa, com tudo, a quantidade de informação que a gente tem recebido aí todos os dias, pelo menos nos últimos 3 meses, sobre uma doença que assumiu caracteres pandêmicos, ou seja, que acabou atingindo o mundo inteiro, né? Absolutamente todos os países, acho que com exceção agora somente da Antártica, né, e alguns poucos países que não relatam ainda casos, mas que provavelmente já devem ter casos. Essa doença surge no Oriente, mais precisamente na China, né, na cidade de Wuhan, né, província de Hubei, numa região provavelmente relacionada ao que eles chamam lá de wet markets, que são mercados de vendas de frutos do mar e pequenos mamíferos, né? Esses wet markets são lugares que provavelmente têm uma condição sanitária, né, que há algum tempo já vem sendo questionada por autoridades de vigilância sanitária, e a gente relaciona o surgimento a esses locais porque os primeiros casos relatados na China no final de dezembro tinham cerca de 44 casos e tinham algum grau de associação com esse local. Ou eram pessoas que trabalhavam lá, ou eram pessoas que tinham frequentado esse local, ou se alimentado por lá nos últimos dias antes de iniciar o processo infeccioso. Pois bem, então um vírus ele sobrevive dentro de pessoas ou dentro de animais de um modo geral. O que se acredita é que o vírus que vai causar essa doença denominada Covid ou novo coronavírus, né, que para o ponto de vista científico é chamado de SARS-CoV-2, pela semelhança do vírus do SARS, que foi um outro vírus que causou uma epidemia global de síndrome respiratória em 2003, para esse vírus se acredita que ele tenha sofrido algum tipo de mutação, que seja em pessoas ou que seja mesmo em mamíferos intermediários, e ele tenha se tornado uma forma que a imunidade humana não conhece ainda, tá? Coronavírus, de um modo geral, existem muitos e a gente já tinha uma experiência prévia com alguns coronavírus. Geralmente são responsáveis por causar síndromes respiratórias mais leves do que a gente tem visto dessa vez. Esse coronavírus, que tem impressionado aí o mundo pela sua rapidez e também pela sua capacidade de sobrecarregar os sistemas de saúde, ele vai se caracterizar como um vírus que pode causar, no período de até 14 dias, depois que a pessoa é contaminada, uma síndrome respiratória, que pode evoluir inicialmente para sintomas só gripais, mas em uma pequena porcentagem dos pacientes para uma síndrome respiratória grave, o que significa uma pneumonia grave, com critérios de infecção até às vezes disseminada, com acometimento de outros órgãos à distância, causando uma determinada letalidade. Problema, o que preocupa o mundo com relação a essa pandemia e a característica desse vírus, principalmente a rapidez com que ele conseguiu tomar o mundo, primeiro por causa das características da própria infecção. Então é um vírus que geralmente, né, na maioria dos casos, as pessoas vão ter poucos sintomas ou até ficarem assintomáticas. Isso significa que as pessoas continuam circulando e podendo transmitir o vírus por via respiratória. Além disso, um outro problema que a gente observa no vírus é a capacidade que ele tem, porque existe essa capacidade de contaminar muita gente, uma capacidade que ele vai ter de sobrecarregar os sistemas de saúde. Com isso, todos os leitos de UTI ou leitos de internação ficam ocupados porque as pessoas precisam de algum grau de suporte hospitalar e você deixa de atender com a paciência e a estrutura necessária os pacientes, tá bom? Por causa disso, a gente vê a situação de caos que já se instalou inicialmente na China, depois na Itália, alguns países europeus, como o Reino Unido, Espanha, França, agora também Estados Unidos de uma maneira importante, e o Brasil tenta se controlar para evitar que isso aconteça, tá? Então, o coronavírus, basicamente, vai ser um vírus cujo material genético é um RNA, né, que vai acometer inicialmente, principalmente, as vias aéreas do paciente, né? Esse vírus, em uma forma mais grave, pode causar uma pneumonia importante, com necessidade de uma ventilação acessória em ambiente hospitalar, e também pode acometer outros órgãos, como o coração, rins, fígado, né, o sistema vascular e o sistema nervoso central dos pacientes acometidos. Tá? O vírus é transmitido por via respiratória, mas quando eu falo via respiratória, isso significa que ele pode ser inalado a partir de gotículas que são liberadas pelas pessoas, ou essas gotículas podem ficar sobre superfícies. E aí a pessoa, ao tocar essas superfícies, pode levar a mão à boca, né, levar a mão aos olhos ou algum tipo de mucosa, e aí o vírus, por essas mucosas que estão na boca, no nariz, nos olhos,
podem penetrar no nosso sistema orgânico, causando aí a doença pelo coronavírus. Mais uma vez, a doença pelo coronavírus é uma doença que vai se caracterizar inicialmente por uma síndrome respiratória, que pode ser, na maioria das pessoas, cerca de 80% delas, só uma síndrome gripal, né, que se caracteriza por tosse seca, pode ter febre, coriza, cefaleia, mialgia, até dor de garganta, e isso pode evoluir em pouco tempo para a forma mais grave em uma parcela menor dos pacientes. Essa forma mais grave são sintomas respiratórios mais baixos, desconforto respiratório, uma pneumonia importante, e isso pode inclusive passar para outros órgãos, com uma disfunção renal, uma disfunção do fígado, uma disfunção do sistema nervoso central e de outros sistemas orgânicos, tá ok? Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado aí para que vocês possam entender o que é o tal do coronavírus, e a gente se vê. Um abraço.